Meu nome é Francisco, né? E falar sobre o que aconteceu hoje no culto, foi um culto muito bom, muito agradável. A palavra de Deus foi excelente, porque é sempre bom falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele significa tudo para a vida do ser humano. E hoje o tema foi sobre o reabastecimento do amor, né? E o amor é vida, o amor é Deus. E tudo que Ele deseja para que nós, como membros da igreja, como unidade do corpo, é que nós tenhamos esse amor sendo praticado diariamente. É necessário que nós, como membros, como filhos de Deus, nós possamos a cada dia buscar na palavra, na oração, no louvor, na adoração a Ele, o reabastecimento desse amor. Com esse amor nós podemos vencer a falta de perdão, a falta de inimizade. Nós podemos perdoar os nossos inimigos, nós podemos amar os nossos inimigos, nós podemos cada vez mais caminhar juntos como igreja, como unidade de fé. Eu acredito que Deus tem muito mais para nos oferecer quando nós praticamos esse amor e quando nós fazemos desse amor um alimento diário para o nosso espírito. Meu nome é Shirley, eu sou membro da Igreja de Cristo no Horizonte e venho falar sobre a importância do batismo. Eu vejo o batismo como um passo muito importante mesmo na vida do novo convertido, porque não basta a gente apenas crer, a gente apenas confiar. O batismo vai ser a nossa maior prova de amor perante Deus e perante toda a congregação, do que realmente a gente quer seguir, do que a gente quer fazer, da nossa nova mudança de vida, da nossa nova forma de viver mesmo, seguindo a Cristo, seguindo os ensinamentos de Cristo, cumprindo a palavra de Deus. No último domingo, no dia 6 de outubro, nós tivemos o batizado de 4 adolescentes, dos quais 3 eu discipulei. E para mim foi uma honra, foi um privilégio muito grande participar desse batismo, porque eu vi que eles queriam fazer o discipulado, eles vieram me procurar falando que queria aprender sobre a palavra de Deus, sobre como seguir realmente os caminhos de Deus. E eu me senti assim muito honrada por poder participar desse momento deles, por poder ser discipuladora deles, por estar nesse momento auxiliando-os nessa caminhada. Meu nome é Nordson, estou há muito tempo aqui na Igreja de Cristo, no Horizonte. O que realizei na minha vida foi uma experiência muito importante para mim e acho que também para Deus. Que a experiência que eu tive, eu acho que não foi só entrar nas águas e batizar aqueles adolescentes, mas sim que Deus tem tocado e tem falado muitas coisas que pode ser um chamado, né? Que foi um chamado de Deus. Acho que não foi à toa para mim entrar ali e estar no meio de Deus, ser um ministro dele, ser um diácono, né? Então essa experiência vai ficar por muito tempo na minha vida, como um testemunho na minha vida. Uma experiência muito próxima, uma experiência que eu vou ter para o resto, que vai completar a minha vida como cristão aqui na Igreja de Cristo. Eu agradeço por Deus ter me escolhido. Por amor de Deus. Eu acho que o amor de Deus é importante na vida de qualquer cristão e não cristão. Porque eu acho que a sabedoria que Deus nos dá e esse dom que Ele nos dá é para que a gente possa levar o amor e aproximar mais das pessoas. Amar não só você, mas amar também aquele que está longe de você, na oração, e amar aquele seu inimigo também, que é muito importante. Deus contente com a gente, com aquilo que a gente tem no coração da gente, que é amar o próximo. E por que não amar? É festa no céu quando você ama uma pessoa, quando você se declara a Ele falando que você ama. Então esse é o amor de Deus. E a gente tem que nos abastecer. Abre a tua palavra no livro de Lucas, no capítulo de número 9. E a gente quer hoje reabastecendo do amor de Deus. Quantos estão precisando de ser amados aqui?
Nós queremos hoje fazer um chamado pit stop, uma parada para abastecer do amor de Deus, irmãos. Eu percebo que a gente vai caminhando e a gente vai tornando muito religioso, é olho por olho, dente por dente. Esses dias eu ouvi uma frase no Facebook interessante, dizia lá o seguinte, diz que 2 irmãos saíram conversando, não foi aqui no Novo Horizonte não, viu, irmãos? Saíram conversando, parou ali na porta da igreja e começaram a cochichar sobre o culto. E aí, irmão, o que você achou do culto? O outro, o som foi um pouco alto, o outro, a guitarra, o outro, não, o irmão desafinou. O outro falou para ele, meu irmão, eu e você não temos capacidade para dizer se o culto foi bom ou se foi ruim, porque o culto não é para nós, o culto é para Deus. Se tem alguém, irmão, que aceita ou não aceita o culto, é Jesus. Nós vamos nos tornando tão religiosos que a gente parece que vai fazendo um pente fino, irmãos. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco Jesus desce aqui na terra para pregar para nós e a gente não aceita porque a gente não gostou do estilo dele. Por isso o culto, se o culto foi bom, se o culto foi ruim, eu não tenho essa capacidade de saber. É Deus que vai saber se ele aceitou ou se ele não aceitou o culto. E hoje a gente quer fazer uma parada obrigatória, um pit stop, para reabastecer do amor de Deus. Porque com o tempo vai passando, a gente vai tornando muito crítico, vai se tornando tão cético às vezes, parece que as coisas vão se tornando tão assim, sem vida, sem expressão, que a gente vai levando a vida cristã, às vezes na base da barriga, às vezes. A gente aprende a orar, e com Deus ou sem Deus a gente aprende a orar, porque orar é falar com alguma coisa mesmo. A gente aprende a pregar a palavra, mas nenhuma igreja, meus amados, sobrevive sem o amor. Nenhuma comunidade sobrevive sem o amor. As pessoas chegam até nós para serem amadas, para serem compreendidas, para serem aceitas. As pessoas estavam perto de Jesus porque elas eram aceitas, a princípio, pelo que elas eram na verdade, pecadoras, com problemas, com dificuldades. E hoje nós queremos fazer o pit stop do amor, do reabastecimento do amor. Possivelmente, se você não tiver um coração aberto para o amor, você não vai ficar perto de nós, porque o amor de Jesus, ele é grudento mesmo, irmãos. O amor de Jesus tolera mesmo. Você sabia que o desamor, ele é provocado pelo chamado estresse? Quando você vem no culto estressado, assistiu o Faustão até não sei que hora, assistiu programa de televisão o dia todo, às vezes saiu de casa discutindo com mulher, com filho. Aí você chega no trabalho, você chega na igreja, qualquer coisinha que as pessoas fazem que não agrada você, o dispositivo da ira acende. E aí você começa a sentar a ripa emocionalmente no irmão, às vezes só no pensamento. E hoje nós queremos fazer um pit stop do amor, um reabastecimento do amor. Nós vamos nesta noite parar no posto de Jesus e reabastecer. E esse texto de Lucas, capítulo 9, verso de número 49, ele vai dizer para mim e para você: falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e nós lhe proibimos, porque não segue conosco.
Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. E aconteceu que, ao completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou-lhes mensageiros que o antecedessem. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para que pudessem preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era que decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que desçamos ou mandemos que desça fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. E indo para outra aldeia de caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A outro disse Jesus: seguir-me-ei. E ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe insistiu: deixa os mortos sepultarem os mortos. Tu, porém, vai, prega o reino de Deus. Outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir dos meus de casa. Mas Jesus respondeu: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, e é apto para o reino de Deus. Reabastecendo com o amor de Deus. Como eu havia dito na introdução, a vida, a gente vai caminhando, e parece que a gente vai na vida cristã nos tornando muito duros, muito exigentes. Eu me lembro de uma menina em Teresópolis, quando a gente pastoreava, nem cantar direito ela sabia. E quando ela aprendeu a cantar, e aprendeu mesmo, a ministra de louvor com muita autoridade, com muita graça de Deus, mas de repente ela se tornou tão exigente com aqueles que estavam perto dela, que ninguém mais servia para cantar, ninguém mais servia para fazer a obra de Deus com ela. E um dia nós conversando, eu disse: você lembra que quando você desafinava, nem sabia cantar direito, e as pessoas toleravam você, as pessoas amavam você, as pessoas deram oportunidade para você, e agora que você sabe tudo, e agora que Deus deu autoridade para você, você quer então pisar essas pessoas? E nós somos assim, amados, quando principalmente aqueles que conhecem muito da palavra de Deus, eles têm o hábito às vezes de exigir demais das pessoas. Se não for do meu jeito, não serve. E com isso as pessoas vão se tornando secas, vazias, e nós vamos às vezes nos tornando intolerantes com as pessoas. E a igreja não é lugar de intolerância, meus amados. A igreja é o lugar onde se manifesta o amor de Deus. Diga para o teu irmão: a igreja não é lugar para intolerância, mas para a manifestação do amor de Deus. Logo nós aprendemos que a igreja é um lugar onde nós suportamos uns aos outros. Quantos de nós às vezes vamos tornando... Eu me lembro que quando eu trabalhava no banco e outra empresa, a gente vai ficando velho de empresa, parece que a gente vai tornando dono da empresa, parece que a gente é mais dono da empresa do que o patrão. E parece que se as coisas lá não for do nosso jeito,
a gente começa a ficar irritado. Meu amado, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja na tua igreja, a igreja é um lugar de suportar uns aos outros. É um lugar onde Jesus pisa no nosso calo mesmo. E Ele usa às vezes, Ele usa coisas para pisar às vezes no nosso calo mesmo, para tratar a gente mesmo. Por isso não queira fazer aquela oração assim dizendo: Senhor, eu quero amar mais. Se você fizer essa oração, Deus vai colocar no seu caminho tudo que irrita você para você suportar. E esse texto nos ensina, dizendo o seguinte, diz que João chega para Jesus e diz: Mestre, alguém está expelindo o demônio e ele não está conosco, ele não é dos nossos. Daí é aquela proteção do Evangelho. E na igreja, se a gente não tomar cuidado, a gente fica assim também, fica igualzinho João. Chega pessoas com talentos diferentes, criatividade diferente, e a gente às vezes vai vendo aquilo ali, e principalmente quando a gente não está fazendo nada, quando alguém começa a fazer alguma coisa na nossa frente, a gente começa a falar assim: eu vou perder o meu posto. É desse jeito. Foi com os discípulos. E João então chega: Senhor, quer que a gente proíbe eles? E aí sabe o que acontece? Jesus diz: não proibais, quem não é contra vós outros é por nós. Jesus dá a primeira lição para os discípulos, que o corpo de Cristo não é propriedade particular deles. A mensagem do Evangelho não é propriedade particular deles. Eles estavam criando um sistema individualista do Evangelho, um sistema único. E de repente Jesus falou: olha, vai ter pessoas diferentes pregando o Evangelho. Esse foi o primeiro teste para os discípulos. Quantas vezes a gente pensa que estamos contribuindo e nós estamos destruindo às vezes. Por exemplo, o dia que você vê alguma coisa que não agradou a você na igreja, ou na sua casa, ou no seu trabalho, nunca tente resolver sobre as condições da ira. A ira não produz nada, meus irmãos. As coisas de Deus no corpo de Cristo a gente resolve de duas maneiras: orando e conversando, de maneira elegante, de maneira amorosa. Ora, meus irmãos, se eu tentar resolver alguma coisa em casa, no trabalho ou na igreja, trazendo mais feridas, eu não estou contribuindo de forma amorosa. Eu estava falando para os jovens hoje, de manhã, sobre a prática do Evangelho. E na prática do Evangelho, nem aquele que vence, nem sempre é o vencedor. Jesus disse que aquele que perder alguma coisa por amor a Ele, ganhou a vida eterna. E a gente aprende com isso aqui, nesse texto, que o corpo de Cristo, a obra de Deus, a igreja do Senhor, não é lugar de competição, meus amados. Não é lugar de competição. O amor não é competitivo. Por isso, prosseguindo em 9:51 de Lucas, e aconteceu que quando ele vai para Jerusalém, aliás, em direção a Jerusalém, passando por Samaria,
manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, enviou mensageiros que antecedessem. E eles pararam numa aldeia chamada Aldeia dos Samaritanos, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Jesus queria dar uma lição de amor nos discípulos, passando por meio de Samaria. Ora, irmãos, a igreja é um lugar onde se manifesta a graça e o amor de Deus. E quantas vezes nós estamos na carne mesmo? Como eu disse, às vezes estamos no estresse. Quando estamos cansados fisicamente, nós somos muito tendenciosos a ficar na carne, provocar inimizades, a provocar contenda, a provocar divisões, facções. Não é só o Comando Vermelho que tem facção não, viu, irmãos? No meio dos crentes tem também. Tem facção também. Criminosa, às vezes. Por quê? Porque João disse o seguinte: se você não ama o teu irmão, você é o quê? Você é o quê? Mentiroso e assassino. Por isso, quando eu estou desprovido do amor de Deus, da graça de Deus, o que vai manifestar no meu coração é o desamor. É o desamor. Um dia Davi cometeu um erro na vida dele, e Deus perguntou: Davi, você quer cair na mão dos homens ou você quer cair na mão de Deus? Ele falou: quero cair na mão do Senhor, porque os homens são sanguinários mesmos, meu irmão. Por isso, quando eles estão aqui agora em Samaria, eles não receberam. E vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo dos céus para os consumir? Olha a proposta daqueles dois homens que estão andando com Jesus, os dois homens mais próximos de Jesus. São aqueles irmãos que a gente tem que tomar muito cuidado dentro da igreja, irmãos. São aquelas pessoas que gostam de resolver a coisa na espada da carne mesmo. São aquelas pessoas que são extremamente inflexíveis. Às vezes no trabalho, às vezes na escola. São aquelas pessoas onde elas estão, a coisa azeda mesmo. E esse espírito que estava em Tiago e em João, às vezes ele ronda no nosso meio, na sua casa, no seu trabalho, na escola, querendo resolver as coisas na espada. Por quê? Porque ele está abastecido do desamor. Está abastecido de quê? Da ira, da indignação, da revolta. Eu tenho observado as últimas notícias, e o PT está colhendo tudo que ele plantou, irmãos. PT era número 1 em greve. Fazia greve até das lavadeiras da época. E agora a coisa virou para o lado deles. Sabe por quê? Plantou. E a vida, irmãos, nós não podemos querer resolver as coisas na base do braço, da ignorância. No corpo de Cristo, na nossa família, no seu trabalho, nós que somos crentes em Jesus, vamos resolver as coisas na base da oração, na base da tolerância, na base da misericórdia, na base do amor. Quando a gente está com os ânimos exaltados, não adianta querer resolver problema em casa, seja onde quer que for. Nós temos que esperar a poeira baixar, esperar o fogo apagar, porque a Bíblia diz que não havendo lenha na fogueira, o fogo acaba. E muitas pessoas gostam de ver o circo pegar fogo mesmo, irmãos.
E nós temos que tomar cuidado no meio do corpo de Cristo, porque a única pessoa que quer ver o circo pegar fogo é o diabo, viu, irmãos? E aqui quando João, Pedro, Tiago e João, Senhor, quer que resolvamos, quer que mandamos descer fogo dos céus para consumir, usaram da espiritualidade, usaram do poder espiritual para intentar contra pessoas. E aí Jesus então, voltando, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Ora, irmãos, quando nós incitamos alguma coisa contra, seja uma pessoa, seja outra pessoa, nós estamos querendo resolver na carne uma situação. O desamor, irmãos, ele tem crescido, e o Mateus, por meio de Jesus, ele falou sobre que nos últimos dias o amor de muitos iriam se esfriar, até mesmo dos eleitos, até mesmo do povo de Deus. E nós estamos vivendo num mundo de violência, e nós estamos vivendo num mundo de criminalidade, de nervosismo. O mundo tem tentado às vezes, entrar no jogo deles. E Jesus então disse: olha, vocês não sabem de que espírito sois. Na verdade, em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês estão agindo pelo espírito de Satanás. Um dia, Jó, capítulo 1, estava cultuando ao Senhor. E quando estava cultuando ao Senhor, quem apareceu lá? Qual foi o visitante indesejável? O diabo apareceu lá onde Jó estava cultuando. E eu e você temos que tomar cuidado, porque também o diabo, enquanto estou adorando a Deus, ele aparece, meus irmãos. Apareceu para Jesus, e ele fez algumas propostas para Jesus, extremamente indecentes. E nós, quando estamos adorando a Deus como comunidade, como corpo comunitário, às vezes o diabo também tenta aparecer, e ele tenta alojar no nosso meio. O diabo não usa paredes, o diabo não usa microfone desligado, ele usa pessoas. Ele usa pessoas. A Bíblia diz que o espírito das trevas, quando sai de um homem, Mateus capítulo 12, ele sai andando por lugares áridos, sem habitação, e a Bíblia diz que ele então volta. Quando ele volta, encontra a casa varrida, adornada, limpa, e ele então vem com mais 7 espíritos às vezes. E a nossa religiosidade apenas, meus irmãos, não inibe Satanás. O que vai inibir Satanás, sabe o que vai inibir Satanás? É o nosso amor uns para com os outros. Porque se tem uma coisa que o diabo odeia, fica possessa quando ele vê um povo amando uns aos outros. Quer colocar o diabo para correr? Ame uns aos outros. Porque o diabo não tolera um ambiente onde há o amor, onde há graça de Deus, onde há perdão, onde há misericórdia. E então, quando Jesus responde aos seus 2 discípulos: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ou seja, o objetivo principal de Jesus é exatamente, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, a igreja não basta ganhar as pessoas, ele tem de preservar essas pessoas, e só se preserva pessoas no ambiente de amor, de graça e de misericórdia, no ambiente onde há graça, onde há amor, onde há perdão, onde há misericórdia. Ninguém fica no lugar onde não há amor, onde não há misericórdia, onde não há graça, meus irmãos.
Por isso, reabastecendo do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus unigênito. Ou seja, o amor impulsionou Deus mandar Jesus para salvar você e a mim. E a Bíblia diz que com a mesma medida que eu medir o outro, eu serei medido. Por isso, meça alguém com a fita do amor, com a trena do amor, meus amados. Porque quando eu começar a olhar para o outro com misericórdia, com graça, com amor, essa pessoa vai querer ficar perto de mim. Essa pessoa vai querer ficar perto de mim. Agora, nós que temos feito a obra de Deus, pastores, presbíteros, diáconos, músicos, nós não fazemos a obra para nós fazemos a obra para os outros. Por isso, quando eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou usando desse microfone, usando da palavra, de um instrumento qualquer, eu tenho de perguntar a mim mesmo: eu estou amando essas pessoas fazendo a obra que eu estou fazendo? Porque a obra, meus amados, primeiro, a obra ela é feita não para nós, mas para os outros, e eu preciso fazer essa obra com amor, com misericórdia, com graça. Fazendo assim com amor, meu amado, vai frutificar, vai permanecer. E eu gostaria que nessa noite a gente desse uma parada no posto do amor de Jesus. Esvaziássemos de nós mesmos, das nossas ignorâncias, das nossas prepotências, dos nossos falatórios inúteis, irmãos, que às vezes corrompem os bons costumes. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E nós parássemos nessa noite no pit stop, no posto do amor, desse uma parada obrigatória e reabastecesse do amor e da graça de Deus. Abastecer com a tolerância, com o domínio próprio, com o amor, com a paz, com a alegria, com a bondade, com a fidelidade, com a mansidão, e abastecêssemos nessa noite com o amor de Deus. Mas para abastecer com o amor de Deus, é preciso fazer o que Jesus fez, relatando em 9:23 de Lucas: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente para reabastecer na presença de Deus, nós temos de esvaziar-se de nós mesmos, como diz Filipenses capítulo 2, quando Jesus esvaziou de si mesmo. Quando a gente esvazia de nós mesmos, o amor de Deus vai entrar em nós, amém, irmãos? Ele vai entrar em você e vai produzir frutos dignos de arrependimento. Talvez você está estressado, trabalhando demais, tem até uma palavra, uma charge, está nervoso, está estressado, vai dar uma pescada, vai para uma beira de córrego aí, meu amado, põe uma barraca, ela fica uma semana sem ver gente, esvaziar-se de si mesmos e reabastecer com o amor de Deus. E eu quero convidar você a ficar em pé, para que a gente seja prático nessa noite, reabastecendo do amor de Deus nessa noite.